na entrega do Oscar, esta grande atriz, a Frances McDormand, quando foi premiada, quando foi agraciada com o Oscar de melhor atriz, aliás, por uma interpretação magistral no filme Três Anúncios para um Crime, ela surpreendeu a todos na cerimônia de premiação e chegou ao palco, em primeiro lugar, sem maquiagem, mas muito empoderada, com muita coragem, e saiu do lugar comum, saiu dos discursos convencionais e programados e fez um chamamento à responsabilidade no que diz respeito à diversidade e à igualdade. Ela fez uso daquele espaço em que o mundo todo estava conectado naquela solenidade e chamou atenção para a importância do tratamento igual e de inclusão em relação às mulheres. Inclusive, ela chamou as mulheres a se levantarem e pediu a Meryl Streep que começasse aquela atitude, e as demais a seguiram, pedindo para que todas que estavam ali indicadas se levantassem, né? E todas fizeram aquilo e, sem sombra de dúvida, foi a atitude, a cena mais forte da cerimônia de entrega do Oscar. Ela foi realmente uma mulher que marcou, que fez história nesta luta que tem que acontecer pelos direitos da mulher. Infelizmente, Sérgio, nós vivemos num mundo que é ainda machista. É um mundo ainda marcado pelas desigualdades, por uma cultura de machismo. Nós vemos ainda muitas cenas de prepotência dos homens sobre as mulheres. Aliás, mesmo no mundo do cinema, temos tido aí várias denúncias de assédio sexual em relação a atores, o produtor Weinstein, várias atrizes tiveram a coragem de denunciar. E se você parar para pensar o que há em comum em relação a tudo isso, é a concepção de que existiria uma superioridade de um gênero sobre o outro, o que é uma verdadeira aberração, né? Do ponto de vista também de remuneração e de oportunidades, infelizmente, não há um tratamento igualitário. E é sobre isso que Frances fala, quando ela chama todos a darem oportunidades, às mulheres, aos seus projetos, a tudo mais. Ficando na nossa realidade brasileira, por exemplo, lembrando que nós estamos vivendo um ano crucial na nossa história republicana, nós vamos ter em 7 de outubro eleições gerais. Nós vamos eleger aqui no Brasil presidente, 27 governadores, vamos eleger aqui 54 senadores, vamos eleger 513 deputados federais e 1.059 deputados estaduais, né? E na nossa realidade, na nossa república, proclamada em 15 de novembro de 1889, não eram as mulheres titulares de direitos no início da república. Só votavam aqui os homens que tinham renda, os homens ricos, o chamado voto censitário, né? As mulheres só foram adquirir o direito de voto em 1932. Aliás, uma questão interessante, em pleno Estado Novo, um período autoritário da nossa história, naquele período em que as mulheres foram receber o seu direito ao voto, né? Então, você veja que essa questão igualitária, ela não acontece com naturalidade. São conquistas que as mulheres têm que realmente se debruçar sobre elas, ir à luta, buscar, né? Tem que realmente se mobilizar e buscar isso, porque infelizmente há uma concepção ainda machista e que é necessário que haja essa busca permanente, essa busca constante por espaço, por cotas na política. Nós temos aqui esta lei de cotas na política, mas você veja que interessante, temos
estas cotas para as mulheres na política, e esse espaço não é ocupado, né? As mulheres precisam ocupar os espaços, como fez Francis, com muita inteligência, quando teve esse espaço na cerimônia, né? As mulheres precisam ocupar os espaços que elas dispõem para fazer as suas reivindicações, para lutar pelos seus direitos, né? Você veja, aqui não se consegue preencher as cotas que as mulheres têm para a luta política, né? Tanto que nós temos aqui o Partido da Mulher Brasileira. Até outro dia esse partido tinha um parlamentar homem, né? Nós temos dificuldade, os partidos têm dificuldade de preencher esse espaço com mulheres. É necessário que elas realmente lutem para ocupar esse espaço, né? Não é justo que para trabalhos iguais, mulheres e homens recebam salários diferentes, que haja essa distinção remuneratória. O IBGE divulgou recentemente números mostrando que as mulheres recebem 77,1% do salário dos homens. Isso não é justo, né? Então, essa semana em que se comemora na próxima quinta-feira o Dia Internacional da Mulher, sempre é uma oportunidade dessas questões serem sempre retomadas, sempre serem reafirmadas, né? Porque as mulheres, elas são vítimas de violência, elas são vítimas de injustiça, e é necessário que a sociedade adquira cada vez mais consciência sobre a importância da igualdade de gêneros, sobre a importância do respeito ao gênero feminino, né? Então, nesse sentido, a atitude da atriz Frances McDormand foi extremamente importante. A meu ver, ela tem relação direta com esta visão machista, né? Nós temos fatos que ocorrem, lamentavelmente, de forma frequente, que são chocantes. Você veja que nós tivemos episódios criminosos aqui em São Paulo, em que mulheres foram atacadas por homens em ônibus, em que ejacularam sobre elas, como se aquilo fosse uma coisa aceitável, razoável, enquanto as mulheres dormiam, né? Evidenciando da parte dos homens uma atitude absolutamente desprezível, como se houvesse uma espécie de superioridade de gêneros, né? Nós temos vários casos em que pais estupram as filhas, e no comportamento ao longo do processo parece a eles, e já externaram isso. Eu sou promotor há 26 anos e eu já vi isso, os pais dizerem, pelo discurso, terem expectativa que ou não vão ser punidos, ou que a pena vai ser menor, porque simplesmente aqueles seres lhes pertencem. Não, é minha filha, eu que fiz. Como se essa coisa que ele é o pai pertence, então ele tem o direito de dispor, ou o marido ter a percepção de que ele simplesmente tem o direito de ter sexo por parte da esposa, como se isso fosse uma obrigação quase contratual, né? Assina um contrato, ela é obrigada a lhe fornecer sexo quando ele bem quiser, né? Ou seja, essas coisas todas, elas, de uma certa maneira, traduzem um pouco esses números de violência contra a mulher, né, em que o homem usa da força e desrespeita a mulher de uma maneira significativa e chocante, o que é inadmissível. A resposta estatal, ela tem sido e precisa ser dura. A Lei Maria da Penha foi uma conquista importante do gênero feminino, e as respostas, as cautelas, elas precisam existir para que se encontre uma fórmula de proteger o gênero feminino desse tipo de atitude desrespeitosa, né? É necessário que haja um tratamento respeitoso por parte dos homens em relação às mulheres. Isso é, de fato, inadmissível. É interessante
Sérgio, que este ano exatamente entrou em vigor na Islândia uma lei que impõe às empresas em que isso se coloca a nível de lei, né? É um exemplo interessante, é uma inspiração, uma reflexão a ser seguida no momento em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, este exemplo da Islândia, né, em que essa questão da igualdade de gênero, de respeito à dignidade humana, acima de tudo, é colocada legalmente. Esta é uma causa para as mulheres, mas também é uma causa, uma bandeira para os homens respeitarem este pleito das mulheres.